Boa tarde a todos. Gostaria de transmitir uma palavra de saudação calorosa e efusiva a todos os participantes deste curso de formação inicial, 21º, promovido pela ENAMAT. Espero que recolham excelente proveito e que saiam daqui mais enriquecidos para o espinhoso exercício da judicatura. Grandes são os desafios e a jornada apenas está começando, não é? E ela nunca tem fim, o que é ainda mais desafiador, mas também é um traço empolgante do exercício desse verdadeiro sacerdócio que é o exercício e o desempenho da magistratura. Pretendo ocupar-me nesta ocasião com os senhores, essencialmente, do princípio da primazia da decisão de mérito e do combate à jurisprudência defensiva dos tribunais. Se houver tempo, talvez possamos tratar de alguns aspectos pertinentes e, a meu sentir, interessantes, relativos ao direito intertemporal concernente à aplicação do novo Código de Processo Civil. Como consideração um tanto necessária à abordagem do tema, vamos recordar que o novo Código de Processo Civil provocou, como é natural, um colossal impacto no processo do trabalho. A exata dimensão, a exata amplitude desta repercussão, bem se pode aquilatar da leitura que os senhores fizerem da Instrução Normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho, em que buscamos, depois de longas e intensas reflexões, enumerar os preceitos que consideramos aplicáveis, os que não consideramos aplicáveis e os que consideramos aplicáveis em parte, em termos, dentre os numerosos preceitos do novo Código de Processo Civil. O certo é que, quando sobrevém um Código de Processo Civil em nosso país, o impacto é sempre muito forte. Desafortunadamente, vivemos num país em que há a Justiça do Trabalho, como ramo especializado do Poder Judiciário, como todos sabemos, mas, desafortunadamente, não há um Código de Processo do Trabalho como seria desejável e como há em outros ordenamentos jurídicos, a exemplo de Portugal, por exemplo. E esse impacto ainda mais se acentua quando você tem presente o número diminuto de normas processuais que constam da CLT e de leis esparsas para reger o nosso complexo, cada vez mais complexo, processo do trabalho. Pois bem, claro que nesta oportunidade nós não vamos examinar todos os impactos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho. Nós vamos prover um corte, um exame particularizado de um dos impactos mais intensos do novo Código de Processo Civil no processo do trabalho, que é precisamente no que o novo Código de Processo Civil consagra o princípio da primazia da decisão de mérito. Precisamente porque, como veremos, as normas que consagram esse princípio estão dentre aquelas que nós, na Instrução Normativa 39, reputamos plenamente aplicáveis, em grande medida aplicáveis ao processo do trabalho. O Código, como se sabe, consagra o princípio da primazia da decisão de mérito em numerosos preceitos. De conformidade com esse princípio, o que busca o novo Código de Processo, o que se deve buscar segundo o novo Código de Processo Civil, o que o juiz deve buscar segundo o novo Código, o que o tribunal deve buscar segundo o novo Código, no exercício da função judicante, da função jurisdicional, é priorizar e sempre, ou na medida possível, priorizar a solução de mérito, isto é,
ter como objetivo, o juiz deve ter como objetivo, o juiz e o tribunal devem ter como objetivo central, devem fazer o possível, em outras palavras, para proferir uma decisão de mérito. O Código de Processo Civil atribui ao juiz o dever de solucionar o mérito, somente não o fazendo se houver um obstáculo absolutamente intransponível para tanto. E o Código realça esse princípio, quer o processo esteja em primeiro grau de jurisdição, quer o processo esteja no tribunal, seja regional, seja superior. Nós vamos inicialmente examinar alguns casos de aplicação desse princípio quando o processo se encontrar no tribunal. E, em seguida, vamos examinar o mesmo princípio quando o processo se encontrar na vara do trabalho. A aplicação do princípio da primazia no tribunal dá-se mediante a primazia da decisão de mérito no tribunal, dá-se mediante o combate à chamada jurisprudência defensiva dos tribunais. O combate à jurisprudência defensiva dos tribunais constitui, sem sombra de dúvida, um traço marcante, eu diria que uma das características mais salientes do Código de Processo Civil vigente, que é exatamente esta preocupação em dar solução ao mérito. O que é, afinal, esta jurisprudência defensiva de que lhes falo? A jurisprudência, essa locução jurisprudência defensiva, é utilizada para designar, sobretudo até o advento do atual Código de Processo Civil, os expedientes, os fundamentos, as motivações invocadas pelos tribunais, frequentemente, comumente, sobretudo, repito, até o advento do atual Código, para se esquivarem de solucionar o mérito do recurso e, muitas vezes, por conseguinte, o mérito da causa. De que forma? Invocando uma questão formal, invocando o acolhimento a uma preliminar, a ausência de um pressuposto de admissibilidade para o conhecimento do recurso. As manifestações dos tribunais de jurisprudência defensiva são incontáveis até aqui e traduzem-se, em geral, no não conhecimento do recurso pela ausência, como eu disse, de um requisito formal, de um pressuposto de admissibilidade, seja ele qual for. É o caso, por exemplo, de o tribunal não conhecer do recurso por irregularidade de representação, por ausência de subestabelecimento, ou por um erro no preenchimento das guias ou da guia de recolhimento das custas processuais, etc. É claro que esta jurisprudência, esse posicionamento dos tribunais, explica-se diante do escopo, do propósito dos tribunais de se desvencilharem dos processos, visto que os tribunais, como você sabe, os tribunais brasileiros, de há muito estão a braços com uma sobrecarga insuportável de processos. TST não foge à regra dos tribunais superiores. Julgamos mais de 200 mil processos, solucionamos mais de 200 mil processos por ano e, numa progressão, essa performance, esse desempenho vem sendo suplantado ano após ano, à custa de muito sacrifício, à custa de muita operosidade dos ministros e da área técnica que assessora os ministros. O certo é que as cortes, os tribunais, sobretudo os tribunais superiores, para se desafogarem desta quantidade imensa
e crescente de processos, têm lançado mão desses expedientes para não conhecer do recurso e assim terem a sua tarefa sobremodo facilitada no julgamento dos recursos. Claro que esta solução mereceu crítica fundada, crítica procedente da doutrina, que, por sua vez, repercutiu no novo Código de Processo Civil. Duas críticas primaciais foram endereçadas a essa política judiciária, eu diria, traduzida nessa jurisprudência defensiva. Primeira delas, é uma jurisprudência que implica, obviamente, ignorar o caráter instrumental do processo. Segundo lugar, é uma jurisprudência que, principalmente, atinge e frustra a finalidade primacial, sobretudo dos tribunais superiores, que é, notadamente no caso do STJ e do TST, é uniformizar, como sabemos, a jurisprudência no plano da competência desses tribunais. Pois bem, o Código de Processo Civil de 2015 quis romper com esse formalismo exacerbado que constituía a tônica dos pronunciamentos decisórios dos tribunais, sobretudo dos tribunais superiores da República. O Código, na verdade, iniciou o que eu chamo de um combate sem tréguas a esse formalismo exacerbado, a esta jurisprudência defensiva. Por isso, em que sentido desenvolveu um combate sem tréguas a essa jurisprudência? No afã, exatamente ao contrário, de fortalecer o processo como instrumento apenas, e instrumento em que se busque a tutela e a efetivação dos direitos materiais, sobretudo dos direitos fundamentais, precisamente na premissa de que este formalismo excessivo não conduz a nada e, afinal, o processo, antes de tudo, é instrumento e não um fim em si mesmo. O Código de Processo Civil, em numerosos preceitos legais, sinaliza para os juízes e para os tribunais que o mais importante, na medida do possível, é solucionar o mérito e não se abster de fazê-lo invocando uma questão formal, o acolhimento de uma preliminar dessa ou daquela natureza. Nós vamos examinar aqui agora, sumariamente, obviamente com os olhos fitos no processo do trabalho, alguns destes preceitos legais de combate à jurisprudência defensiva dos tribunais, tendo em conta exatamente o que reza a Instrução Normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho, a que há pouco fiz referência, ou seja, a instrução mediante a qual o Tribunal Superior do Trabalho declarou, a título de orientação dos magistrados, doutor João Bosco, a título de orientação dos magistrados, estabeleceu o que nós consideramos normas aplicáveis, o que nós consideramos inaplicáveis, enfim, as aplicáveis em termos. E o que é que passou a dispor no que nos interessa aqui, a Instrução Normativa 39? O artigo 10 da Instrução 39 elegeu alguns dos dispositivos legais que repelem a chamada jurisprudência defensiva nos tribunais do trabalho em grau recursal. Que é que reza a Instrução Normativa 39 nesse dispositivo? Aplicam-se ao processo do trabalho as normas do parágrafo único do artigo 932 do CPC, parágrafos 1º a 4º do artigo 938 e parágrafo 2º e 7º do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Parágrafo único.
a insuficiência no valor do preparo do recurso, no processo de trabalho, para os efeitos do parágrafo 2º do artigo 1007, concerne unicamente às custas processuais, não ao depósito recursal. É forçoso convir que é preciso deixar bem claro, antes de mais nada, que esta referência da Instrução Normativa 39, esses preceitos invocados pela Instrução 39, não o são em caráter exaustivo, ou seja, não são apenas esses os preceitos mediante os quais a lei brasileira combate a jurisprudência defensiva dos tribunais. Na própria CLT, a partir da Lei 13.015, acresceu-se um parágrafo ao artigo 896, mais precisamente o parágrafo 11, até agora, muito pouco ou quase nada invocado nos tribunais ainda, cujo teor é o seguinte: quando o recurso CLT, vejam bem, quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, recurso tempestivo com defeito formal não grave, o Tribunal Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Vejam a amplitude desta norma processual. Ela, a rigor, permite que, no capítulo do recurso de revista, permite que o TST desconsidere os pressupostos intrínsecos de admissibilidade do recurso de revista, que são diversos, como você sabe, desconsidere todos esses pressupostos, desde que o recurso seja tempestivo, para ir a fundo, ir ao exame da questão, para que ele não deixe de cumprir a sua missão de solucionar o mérito e, assim, cumprir uma das funções primaciais de um tribunal superior, que é a uniformização da jurisprudência e velar pelo primado da lei federal, acaso violada. Mas eu dizia que nós nos iríamos ater ao que a instrução normativa se reporta, e é precisamente a tanto que eu quero convocá-los a uma reflexão. Quais os preceitos do Código de Processo Civil a que alude a instrução normativa 39? O que é que reza a instrução, o artigo 900? O que é que rezam esses preceitos invocados pela instrução normativa 39? Artigo 932. Incumbe ao relator, parágrafo único, antes de considerar inadmissível o recurso, o relator considerará o prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Artigo 938. A questão preliminar suscitada no julgamento será decidida antes do mérito, desde não se conhecendo quando seja incompatível com a decisão. Parágrafo 1º. Constatada a ocorrência de vício sanável, inclusive aquele que possa ser conhecido de ofício, o relator determinará a realização ou a renovação do ato processual no próprio tribunal ou em primeiro grau de jurisdição, intimadas as partes. Parágrafo 2º. Cumpridas as diligências, o relator, sempre que possível, prosseguirá no julgamento do recurso, vale dizer, examinará o mérito. Parágrafo 3º. Reconhecida a necessidade de produção de prova, o relator converterá o julgamento de diligência, etc, etc. Artigo 1007, parágrafo 2º. A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado da pessoa do seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. E o parágrafo 7º, o equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 dias. Gostaria que os senhores, que vocês ficassem atentos, imagino que já estejam, naturalmente, mas eu tomo a liberdade de encarecer que persistam alertas e vigilantes quanto ao teor dessas normas, porque estas normas, a meu sentir, não se dirigem apenas ao relator no tribunal, dirigem-se também ao juiz de primeiro grau, a quem cumpre promover
um primeiro controle de admissibilidade sobre o recurso, como veremos mais adiante. Muito bem, tecidas essas considerações, vamos buscar maior clareza na exposição, tentando expor para vocês o alcance dessas normas e a aplicação prática dessas normas no campo do processo do trabalho. Eu entendo que a lei, neste ponto, o Código de Processo Civil, nesse ponto, ao combater a jurisprudência defensiva dos tribunais, dirige-se, em primeiro lugar, dirige estritamente aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso. Dirige-se exclusivamente aos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, ou seja, é nesses pressupostos que nós precisaremos apurar em que medida a ausência ou a incorreção no atendimento desses pressupostos pode possibilitar uma retificação, uma correção, de maneira, enfim, a permitir ao juiz a solução de mérito. E, em segundo lugar, é preciso salientar que, mesmo em relação aos pressupostos extrínsecos, a lei, como é de clareza solar, como parece de clareza solar, a lei distingue recurso com vício ou defeito insanável e recurso com vício ou defeito sanável. E quando será sanável ou defeito? Evidentemente, conforme a natureza do defeito, conforme a natureza do vício. Se a natureza do vício comporta ou não correção, comporta ou não retificação para propiciar, em última análise, o julgamento do mérito do recurso. Vejamos alguns pressupostos extrínsecos que, por sua natureza, a meu sentir, não comportam suprimento pela parte, não comportam correção, são vícios insanáveis que levam inexoravelmente ao não conhecimento. Primeiro, a ausência de interesse jurídico para recorrer. Todos nós sabemos que um dos pressupostos comuns, quando se fala em pressupostos extrínsecos, vocês sabem, são os pressupostos comuns de admissibilidade de todo recurso, ao contrário dos pressupostos intrínsecos, que são os pressupostos também exigíveis dos recursos de natureza extraordinária, como o recurso de revista. Pois bem, o interesse jurídico está entre os pressupostos extrínsecos ou comuns de admissibilidade de qualquer recurso. A rigor, esse pressuposto se caracteriza sempre que a parte sofrer algum gravame diante da decisão, ou quando ela puder, do ponto de vista objetivo e pragmático, puder divisar uma decisão de mérito que lhe seja mais favorável que a proferida pelo juízo aquo. A rigor, portanto, não é nenhum defeito formal, nós não estamos falando nem de um defeito formal quando estamos falando do interesse jurídico. Estamos falando de sucumbência ou de ausência de sucumbência em face da decisão tal como proferida. De modo que a ausência de interesse jurídico não há como ser suprida por óbvio. Não há como ser suprida e, portanto, não há que cogitar de prazo por óbvio para esse fim. Outro exemplo, recurso incabível. Não confundir cabimento com admissibilidade de recurso. O cabimento é apenas um dos pressupostos da admissibilidade do recurso. Quando se fala em cabimento, e é preciso que os senhores idealmente tenham essa preocupação com a terminologia técnica, com os conceitos científicos, porque toda questão terminológica implica uma questão conceitual, como costumo dizer. Então, não dá para misturar alhos com bugalhos. O tigre e a onça pertencem à mesma família, são muito parecidos, mas não são o mesmo, eu costumo dizer. No caso, o que eu quero dizer?
cabimento é um dos pressupostos da admissibilidade, que consiste em quê? Cabimento quer dizer a recorribilidade em tese da decisão. Há decisões que sequer em tese não são passíveis de impugnação mediante recurso. De modo que, nesse caso, não há como suprir a ausência desse pressuposto de admissibilidade. Não há como se conceber a concessão de um prazo pelo relator, pelo juiz, para que seja sanado um vício dessa natureza. Obviamente que não. Por exemplo, de acórdão proferido por Tribunal Regional do Trabalho, julgando o agravo de instrumento, por força do artigo 896 caput da CLT, e conforme está consagrado na súmula 218 do Tribunal Superior do Trabalho, sequer em tese cabe o recurso de revista. Sequer em tese. Então não há que cogitar, obviamente, no caso de um recurso incabível de retificação, de concessão de prazo, para que seja sanado o vício, etc. Agora, e quando, ao contrário, se aplicam essas novas normas de combate à jurisprudência defensiva, ou seja, em que casos, afinal, cumpre conceder prazo com vistas à solução de mérito, que é, afinal, disso que estamos tratando, e este é o fim último a que visa o novo Código. Os pressupostos extrínsecos em que o recurso pode padecer de vício ou defeito, em tese, passível de correção, passível de ser sanado, conforme a sua natureza, a meu sentir, são os seguintes. Primeiro, preparo, no sentido de recolhimento e comprovação das custas processuais. Segundo, recolhimento e comprovação do depósito recursal. Observe que no conceito de preparo não está o depósito recursal, como veremos mais adiante. Terceiro, tempestividade do recurso. Quarto, regularidade formal no que tange à assinatura do recurso. E quinto, regularidade de representação. Vamos examinar cada uma dessas situações com vistas a se saber quais as consequências da ausência do preparo, do pressuposto de admissibilidade. Comecemos pelo exame do chamado preparo e de eventual equívoco no preenchimento da guia de custas ou de insuficiência no valor do recolhido a título de custas processuais. Como os senhores puderam perceber, e está expresso no artigo 10, da Instrução Normativa número 39, a insuficiência no valor do preparo no processo de trabalho para fins do parágrafo 2º do artigo 1007 concerne unicamente as custas processuais, não ao depósito recursal. Na verdade, segundo se infere da Instrução Normativa e dos parágrafos 2º e 7º do artigo 1007 do novo Código de Processo Civil, considerados plenamente aplicáveis ao processo do trabalho pela Instrução 39, extrai-se a conclusão de que é perfeitamente possível haver o afastamento da deserção do recurso em dois casos. No caso de insuficiência do valor recolhido a título de custas e no caso de equívoco no preenchimento na guia de custas ou do preenchimento equivocado da guia de custas processuais. Ou mesmo quando houver dúvida sobre o recolhimento das custas processuais, eu diria. O que diz o parágrafo 2º do artigo 1007? Relembremos. A insuficiência no valor do preparo implicará deserção se o recorrente intimado não vier a supri-lo no prazo de 5 dias. E o parágrafo 7º trata especificamente do equívoco no preenchimento. O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar dúvida, vejam bem, basta dúvida. E há muitas circunstâncias no exercício profissional que nós
nos deparamos com dúvidas sobre o recolhimento, o efetivo recolhimento da guia de custas. Isto é o suficiente para que, segundo a lei, incumba ao relator conceder prazo ao recorrente para suprir a omissão ou sanar o vício de que padece o recurso nesse aspecto. Vocês sabem que, quanto ao equívoco no preenchimento da guia de custas processuais, para efeito de conhecimento de recurso, seja ele qual for, há numerosos exemplos com que se pode ilustrar este tipo de equívoco. Primeiro, preenchimento incorreto da GRU judicial mediante indicação de um número de processo diverso do caso do processo em que se interpôs o recurso, em que a parte figura, para todos os efeitos legais, como o reclamante ou reclamado. Indicação do número diverso. Segundo, preenchimento incompleto da guia de custas, por exemplo, sem a identificação do número do processo, sem a identificação da vara do trabalho, ou mesmo o nome do reclamante ou o nome do reclamado. Ou então, a parte não junta aos autos a guia de recolhimento da União, a chamada GRU, e, em seu lugar, exibe, por exemplo, um comprovante bancário do suposto pagamento. Não tem a GRU, mas tem um documento que supostamente revelaria o recolhimento, o pagamento das custas para o erário. Casos como esse é que exatamente de equívoco no preenchimento das custas ou de dúvida sobre o recolhimento das custas é que, com vista a casos como esse, que o legislador determina que o relator e mesmo o juiz em primeiro grau, ao exercer o controle da admissibilidade, conceda um prazo à parte para que supra a omissão, sane o defeito, com vistas a possibilitar a desejável solução de mérito, o desejável julgamento da lide. Entendo que, portanto, nesses casos, em observância ao que reza o Código de Processo Civil, caberá ao relator ou caberá ao juiz, antes de trancar o recurso ou antes de não denegar seguimento ao recurso, conforme o caso, conceder um prazo de 5 dias à parte para suprir esta deficiência formal de que padece o recurso em casos que tais, ou, se for o caso, sanar a dúvida quanto ao recolhimento, neste último exemplo, antes, propriamente, de tomar a decisão extrema de não denegar seguimento ou de trancar seguimento ao recurso interposto. Assim, por exemplo, se um de vocês se deparar com um agravo de petição ou com um recurso ordinário interposto da sentença, que padecer de um vício dessa natureza, entendo que lhes cabe, antes de mais nada, conceder um prazo para que a parte providencie o suprimento, a correção deste vício, antes de trancar o recurso, de provocar um agravo de instrumento que só vai levar o relator no tribunal a dar provimento para determinar o retorno, para que toda essa providência seja, afinal, tomada. É uma questão de economia processual, de celeridade processual, de que devemos ser muito ciosos, porque no processo de trabalho, é ocioso lembrar, estamos tratando de prestações de natureza alimentar e, portanto, temos o dever de equacionar a lide com a maior presteza possível. Agora, uma vez sanado o vício, concedido o prazo sanado o vício, eis o panorama ideal com que a que tem em mira o legislador. Está preparado o processo, o recurso, portanto, para propiciar o julgamento do mérito ou propiciado o caminho para ser admitido o recurso e assim, julgado o mérito no tribunal. E no caso de insuficiência do valor das custas?
Eu creio que o maior impacto da nova lei, porque a jurisprudência já vinha sendo muito tolerante, eu diria, no caso de deficiência formal na guia de custas. É forçoso convir isso. Agora, precisamente por isto, entendo que o maior impacto dessa inovação no que tange ao preparo está exatamente no caso de insuficiência do valor das custas processuais, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 1007. Não nos esqueçamos de que, sob a égide do Código de 1973, havia um dispositivo de redação praticamente idêntica a esta, e não obstante isso, porque havia uma política de jurisprudência, de adoção de jurisprudência defensiva, aqui no Tribunal Superior do Trabalho, nós entendíamos que esse dispositivo do Código de Processo Civil não se aplicava. Agora, pela Instrução Normativa 39, dissemos exatamente o contrário. Aplica-se sim. Aplica-se sim. E é o mesmo dispositivo. A instrução a orientação jurisprudencial 140 da SDI 1, 140 da SDI 1, de certo modo, ainda contém o resquício desta jurisprudência defensiva dos tribunais de que lhes falo, ao consagrar a seguinte tese: depósito recursal e custas, diferença ínfima, ocorre a deserção do recurso pelo recolhimento insuficiente das custas do depósito recursal, das custas e do depósito recursal, ainda que a diferença em relação ao quantum devido seja ínfima, referente a centavos. Essa orientação jurisprudencial, repito, ainda está em vigor, mas obviamente está dentre aquelas que estamos já revisando e adaptando, dentre tantas outras que já revisamos e adaptamos ao novo Código. Infelizmente, eu, como presidente da Comissão de Jurisprudência, até hoje não consegui concluir todo o exame do Código de Processo Civil no que ele, Código, impacta no processo de trabalho. Por quê? Porque nós nos vemos a braços com outras questões emergentes. Sempre tem proposta de revisão, de súmula, no que tange a tese de direito material, de direito ou por outro motivo, e nós temos que nos debruçar sobre outras teses e, por isso, não concluímos. Mas esta orientação jurisprudencial, ela certamente será retificada em breve. Mas o que eu gostaria de realçar é que, até algum tempo, a redação originária desta orientação jurisprudencial, a redação originária desta OJ era um pouquinho diferente. Ela dizia o seguinte, que somente reconhecia a deserção pela diferença ínfima de depósito recursal ou de custas se o valor tivesse, dizia a OJ, expressão monetária. Se o valor tivesse expressão monetária. Esta locução expressão monetária gerou uma cisânia imensa no tribunal, exato, e no primeiro grau, porque, afinal, é daquelas locuções de alcance subjetivo enorme, porque o que é expressão monetária, afinal? Isso, inclusive, muda conforme o maior ou menor índice de inflação que haja nesse país. Por isto é que esta locução foi suprimida e permaneceu atual, segundo a qual não importa qual é a diferença de 1 centavo, de 10 centavos, para todos os efeitos, há deserção segundo a redação atual. A redação atual. No entanto, vocês não podem e não devem, mesmo enquanto não sobrevier a revisão desta OJ, cuja revisão, repito, é iminente, não devem aplicá-la assim a ferro e fogo. Não devem. Entendo que, se tratar de diferença de custas, se a guia recursal, a guia de custas, revelar que o valor não foi recolhido na sua totalidade, caberá ao juiz, caberá ao relator no tribunal, em observância da lei, conceder um prazo para que a parte possa sanar o vício, possa suprir a diferença, eu diria, num prazo de 5 dias.
Somente se ela não o fizer é que hoje se pode proclamar, pode-se decidir pode-se cogitar de deserção do recurso a esse título. Agora, se ela sanar o vício, se ela suprir, complementar o valor das custas, chega-se aonde exatamente o legislador quis, que é exatamente possibilitar o julgamento do mérito. Portanto, faço esse alerta para não se deixarem trair pela redação atual desta OJ enquanto não for revisada. E quanto ao depósito recursal? Basicamente, essas mesmas irregularidades também ocorrem, por óbvio, em relação ao depósito recursal. Quer insuficiência do valor do depósito, quer um defeito formal na guia comprobatória de recolhimento. Mas aqui também é preciso que haja muita atenção. Por quê? Porque no que concerne à insuficiência do valor do depósito recursal, lastimavelmente, eu diria, hoje, lastimavelmente, o artigo 10, parágrafo único da Instrução Normativa 39, adotou uma posição diferente da assumida em relação à insuficiência do valor das custas processuais. Nós já vimos esta redação e fica muito bem claro que, para efeito de insuficiência do depósito recursal, segundo a instrução normativa do TST, não se concede prazo para que a parte supra esta deficiência formal, esta insuficiência no valor do depósito recursal. Ou seja, para o depósito recursal, vale ainda e valerá ainda, enquanto não mudar a Instrução Normativa 39, se é que vai mudar neste aspecto, eu sustento que deva mudar, deva ser revisada. Por enquanto, repito, em relação ao depósito recursal, vale o que consta, o que está consagrado na orientação jurisprudencial 140 da SDI, ou seja, mesmo que se é insuficiente o valor do depósito recursal, opera-se a deserção, ponto. Não há previsão de concessão de prazo para esse fim, no sentido de que a parte supra esta deficiência de que se ressente o recurso. Devo lembrar, a propósito, que houve uma intensa polêmica na comissão de ministros que me coube presidir e que elaborou a Instrução Normativa 39, exatamente sobre essa questão. Vejam, e esta controvérsia que se travou na comissão deveu-se exatamente à dificuldade de transpor na íntegra as normas do Código de Processo Civil, para o processo do trabalho, por inúmeras razões. Para vocês entenderem bem isto e compreenderem por que a comissão enveredou por outra solução, é preciso ter presente o seguinte: se vocês fizerem uma leitura atenta do artigo 1007 e de seus parágrafos, vocês perceberão que ali se reza que, em caso de insuficiência do valor do preparo, a parte deve ser intimada a supri-lo no prazo de 5 dias. Insuficiência do valor do preparo, diz o Código de Processo Civil, leva a que se conceda um prazo de 5 dias para a parte suprir esta insuficiência. E diz ainda a lei, no parágrafo 4º do artigo 1007, se a parte não comprovar o recolhimento como um todo, não comprovar o recolhimento das custas como um todo, diz ainda a lei, no ato da interposição do recurso, será intimada para recolher o respectivo valor em dobro sob pena de deserção. Essas normas do Código de Processo Civil suscitaram a seguinte e pertinente e delicada questão junto à Comissão de Ministros. Afinal, o preparo para efeito
do Código de Processo Civil, o preparo na concepção do Código de Processo Civil deve compreender as custas processuais exclusivamente, como lá está concebido, ou no processo de trabalho, o preparo também compreende a realização e a comprovação do depósito recursal. Se nós entendêssemos que o depósito recursal está compreendido no conceito de preparo, então, a parte que não fez, não produziu, não realizou o depósito recursal, não recolheu e não tampouco comprovou, teria mais uma oportunidade para comprovar, desde que eu fizesse em dobro. Essa seria a consequência. Recolhimento em dobro. Já se efetivou uma comprovação em valor insuficiente, teria o prazo de 5 dias para suplementar o valor à semelhança das custas processuais. Essa seria a consequência. Prevaleceu o entendimento no TST, na comissão e no TST, de que o preparo compreende apenas as custas processuais. Por quê? Porque a natureza jurídica das custas processuais é diferente da natureza jurídica do depósito recursal. As custas processuais são, por definição, uma taxa judiciária que se paga pelo serviço público de prestação da justiça, pela instauração e desenvolvimento de um processo judicial. Já o depósito recursal tem uma natureza dúplice de garantia do juízo para uma ulterior e eventual execução de uma condenação pecuniária e também a natureza de constituir-se um instrumento de desestímulo a recursos protelatórios, a recursos procrastinatórios. Por isso que, no caso do depósito recursal, concluiu-se que não se aplicam ao depósito recursal as normas dos parágrafos 2º e 4º do artigo 1007 do Código de Processo Civil. Esse é o entendimento que prevalece hoje no Tribunal Superior do Trabalho, repito, em relação ao depósito recursal. É uma solução que me parece hoje, melhor refletindo sobre isto, que me parece adequada? Não, eu acho que não é uma solução correta, não é uma solução adequada, é uma solução que, idealmente, conviria que o tribunal, e estou esperançoso de que um dia isso suceda, que o tribunal reflua dessa sua posição. Acho que o tribunal não equacionou bem essa questão. Não há por que manter um tratamento distinto entre custas processuais e depósito em caso de insuficiência do valor. Por quê? Primeiro, porque há uma política de combate à jurisprudência defensiva, e se há uma política legal de combate à jurisprudência defensiva, nós temos que segui-la na sua plenitude. E, em segundo lugar, porque o Tribunal Superior do Trabalho sempre dispensou o mesmo tratamento, sempre, basta ler a atual OJ 140, sempre dispensou o mesmo tratamento às custas, a diferença de custos processuais e a diferença de depósito recursal. E nós poderíamos perfeitamente ter equacionado essas dificuldades a que fiz referência ainda há pouco, da seguinte maneira, dizendo que efetivamente o parágrafo 4º do artigo 1007 não se aplica, porque esse parágrafo 4º do artigo 1007, se nós lermos com atenção, ele obviamente foi redigido pelo Código de Processo Civil com vistas às custas processuais, tanto que fala em recolhimento, e também de que não se trata quando cogitamos de depósito recursal, que não é recolhimento, evidentemente, e também não se aplica porque ele diz que isso tem que ser comprovado no ato da interposição do recurso, e nós sabemos que o depósito recursal pode e deve ser, a parte tem o ônus de efetivar e comprovar no prazo recursal e não no momento da interposição não até o momento da interposição do recurso. Então, esse parágrafo 4, de fato, é inaplicável. Agora, ainda assim, nós podíamos ter chegado, e penso que devamos, no futuro, chegar a uma outra solução. Por quê? A solução de aplicar ao depósito recursal a mesma solução que se aplica para custas em valor insuficiente, com base em quê? Primeiro, por aplicação analógica do parágrafo 2º
do artigo 1007, a que tantas vezes já fiz referência. E também por força do quê? Das normas de combate à jurisprudência defensiva do Código de Processo Civil, parágrafo único do artigo 932 e parágrafos do artigo 938 do Código de Processo Civil. Todos preceitos que, segundo a instrução normativa, reza expressamente, são aplicáveis ao processo de trabalho. E, repito, são preceitos de combate à jurisprudência defensiva dos tribunais. Em suma, eu defendo a concessão de um prazo um prazo de 5 dias para a parte complementar a diferença de custas e assim chegar à solução de mérito. Assim se chegar à solução de mérito. Falei de custas? Não. Um prazo para suplementar o valor do depósito recursal e assim se chegar à solução de mérito. Mas é forçoso convir que hoje não é esse o sistema. Tenho cuidado com o que eu acabei de expor. Claro que a solução hoje adotada ainda é outra, lastimavelmente. Agora, se se tratar, ainda sobre depósito recursal, se se tratar de incorreto preenchimento da guia GFIP do depósito recursal, é fora de dúvida que se impõe hoje a concessão de um prazo de 5 dias ao recorrente para que esse vício formal seja sanado de modo a propiciar o julgamento do mérito do recurso. Esta é uma solução que deriva precisamente também das normas de combate à jurisprudência defensiva, a que há pouco fiz referência, parágrafos do artigo 932, parágrafos do artigo 938 e parágrafo único do artigo 932. Agora, quanto ao equívoco no preenchimento da guia de custas, tenho muito cuidado quanto a esta questão, porque na linha de adoção de uma jurisprudência defensiva, e como exemplo emblemático de jurisprudência defensiva, temos uma decisão da SDI, sua composição plena, proferida ainda em 2012, contra o meu voto, mas contra o voto de alguns ministros, mas o certo é que se tomou a decisão de considerar que o preenchimento incorreto da guia de depósito recursal, no que se refere ao número do processo, no que se refere à indicação da vara de origem, inviabiliza o preenchimento, o aproveitamento do ato processual. Esta jurisprudência, a meu sentir, está totalmente superada pela lei nova. Não é o caso de invocar mais esse precedente, porque ele está em franco conflito com a lei expressa e com o próprio Tribunal Superior do Trabalho, no que o TST mandou aplicar normas, como eu disse, de combate a essa jurisprudência defensiva. Está superada essa jurisprudência, a meu sentir, a partir de 18 de março de 2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. Vamos tratar agora dessa mesma questão no que tange ao recurso sem assinatura. A regularidade formal do recurso, mais precisamente ao caso do recurso sem assinatura. No que diz respeito a essa questão, a orientação jurisprudencial 120 da SDI, quando eu falo SDI, até que eu especifique em contrário, é SDI 1. O J120 adotou a seguinte tese: o recurso sem assinatura será tido por inexistente. Será considerado válido o apelo assinado ao menos na petição de apresentação ou nas razões recursais. Aqui é preciso que se esclareça um aspecto fruto de constante confusão do ponto de vista terminológico. Muitas vezes se alude ao recurso sem assinatura como sendo um recurso apócrifo. É um equívoco grave do ponto de vista técnico. Apócrifo, recurso
documento apócrifo não é um documento sem assinatura. Documento apócrifo é um documento falso, é um documento sem autenticidade. Então, em primeiro lugar, não baralhar documento sem assinatura com documento apócrifo. Nós não estamos falando de documento apócrifo, nós estamos falando de recurso sem assinatura. O que a OJ considera? Qual é a tese que a OJ considera? É inexistente o recurso que não contenha nenhuma assinatura, nem na peça de interposição e nem nas razões recursais. Esse recurso, de fato, ensejaria, segundo a OJ, o não conhecimento, independentemente de prazo para regularização. No entanto, é óbvio que se trata de um pressuposto, nós estamos falando do quê? De regularidade formal do recurso, de um pressuposto extrínseco do recurso e, mais precisamente, de um defeito formal perfeitamente sanável do recurso, do pressuposto do recurso, para ser mais exato. Penso que, neste caso, em que não contenha qualquer assinatura ou recurso, porque se houver uma assinatura, ou na peça de interposição, ou nas razões, está resolvido o problema, o recurso é admissível, está atendido o pressuposto. Agora, se não contiver nenhuma assinatura, ao contrário do que faz ver a OJ, ainda não atualizada, cabe ao relator, por força de lei, antes do julgamento, conceder um prazo de 5 dias para que a parte sane o vício, sane esse defeito. É o que decorre do artigo 932, parágrafo único, e do artigo 938 e seus parágrafos. Uma vez que a parte intimada supra esta omissão de que padeça a petição do recurso, está preparado o recurso para que se possa julgar o mérito e assim se atinge a finalidade buscada pelo legislador, obviamente, de julgamento do mérito. A OJ 120, naturalmente, muito brevemente será revisada para que se adote exatamente a tese de necessidade de concessão de prazo na forma da lei. Conforme eu ressaltei, alertei anteriormente, entendo que essas normas de combate à jurisprudência defensiva dos tribunais, elas reflexamente também atingem, também se aplicam aos juízes do trabalho em primeiro grau de jurisdição, porque, como vocês sabem, que lhes cabe exercer o primeiro controle de admissibilidade sobre o recurso ordinário e sobre o agravo de petição. Eu gostaria de lembrar que o Tribunal Superior do Trabalho considerou nessa Instrução Normativa 39, considerou inaplicável a norma do Código de Processo Civil, segundo a qual o juiz está dispensado, não exerce controle de admissibilidade sobre a apelação. Essa norma não foi considerada aplicável no processo de trabalho, tendo em vista que temos normas específicas, mais precisamente o artigo 897, a linha B, o parágrafo 2º do artigo 897, todas aludindo à despacho da admissibilidade do recurso, e essas normas constam da CLT. Portanto, não parece haver dúvida de que compete ao juiz do primeiro grau de jurisdição continuar, como sempre o fez, continuar exercendo controle de admissibilidade sobre o recurso ordinário e sobre o agravo de petição, e em decorrência, se for o caso, sempre que possível, cabe a vocês, naturalmente, determinar o suprimento de defeito
dessa natureza, de modo a propiciar o julgamento do mérito do recurso. Em outras palavras, eu quero dizer que não recomendo, não é o que se impõe o trancamento do recurso ordinário ou do agravo de petição nesses casos em que qualquer um desses recursos padeça de um defeito formal passível de correção, passível de suprimento, porque virtualmente o tribunal poderá e deverá, a meu sentir, entender o contrário e determinar que se conceda prazo e determinar, enfim, o retorno do processo para este fim. E claro que se a parte sanar o defeito, atingir-se-á a finalidade almejada pelo legislador e o recurso poderá ser admitido e, portanto, o tribunal estará aberto o caminho para o julgamento do mérito do recurso. Examinamos até aqui, a passos largos, o princípio da primazia da decisão de mérito com os olhos fitos no combate à jurisprudência defensiva dos tribunais. Agora, vamos examinar precisamente esse mesmo princípio aplicável em primeiro grau de jurisdição. Como já salientei, a ideia do legislador, não me canso de frisar, é de privilegiar a solução de mérito, é de priorizar a solução de mérito sempre que possível. A composição da lide deve ser a preocupação central de todos nós, a partir do novo Código de Processo Civil. E isto fica claro em vários preceitos do novo Código de Processo Civil. Em primeiro lugar, no artigo 4º, segundo o qual as partes têm direito a obter, aspas, a solução integral do mérito. Segundo, parágrafo 2º do artigo 282, parágrafo 2º do artigo 282 é um dos que mais evidenciam esse princípio da primazia da decisão de mérito ao dispor o seguinte: quando puder decidir o mérito a favor da parte a quem aproveita a decretação da nulidade, o juiz não a pronunciará nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. No fundo, é a aplicação de uma norma que já constava no artigo 249, parágrafo 2º do Código de Processo Civil de 73, uma norma que é amplamente aplicada também nos tribunais. Não, se vocês acompanharam o julgamento de um recurso nos tribunais, não só aqui, qualquer tribunal, verão que frequentemente se invoca essa norma para deixar de reconhecer, digamos, uma nulidade e julgar o mérito de forma favorável à parte a quem aproveitaria a declaração de nulidade. O mesmo se diga em relação ao primeiro grau de jurisdição. Digamos que vocês, na hora de sentenciar, se deem conta de que houve um vício na citação, na notificação da reclamada, que implicará ou poderá implicar na declaração de nulidade da notificação e, portanto, na anulação do processo. Mas, ao mesmo tempo, constatam que o pedido formulado é totalmente improcedente. Totalmente improcedente. Então, não há por que declarar a nulidade, anular a notificação e começar tudo de novo, se vocês podem, desde logo, julgar o mérito da causa, solucionar a lide e solucioná-la em proveito da parte a quem consultaria o interesse em que se declarasse a nulidade em apreço. O artigo 317 do Código de Processo Civil, por sua vez, como veem, é igualmente um dos preceitos que mais evidenciam esse princípio. O que é que diz a lei? Antes de proferir decisão sem resolução de mérito, o juiz deverá conceder à parte oportunidade para, se possível, corrigir o vício.
Agora começa o exame dos preceitos que condicionam a solução do mérito à medida do possível, como não poderia deixar de sê-lo, aliás. Disposições semelhantes constam dos artigos 352 e 488 do Código de Processo Civil, que dizem o seguinte: 352, verificando a existência de irregularidade ou de vícios sanáveis, o juiz determinará sua correção em prazo nunca superior a 30 dias. Artigo 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do artigo 485 do Código de Processo Civil. Ou seja, o juiz, em outras palavras, o que a lei está dizendo é o seguinte: o juiz deve preferir a solução de mérito à solução a decisão de extinguir o processo sem resolução de mérito, tanto quanto possível. Tanto quanto possível. Deve envidar esforços nesse sentido. Agora, tudo isso é um discurso muito bonito, que está na lei, mas nós precisamos trazer o direito do espaço sideral aqui para a Terra. Ou seja, transpor essas normas legais para situações concretas que deem, portanto, concretude e, portanto, aplicação e efetividade a esses preceitos. O que quer dizer desde que possível? Desde que possível quer dizer desde que não haja obstáculos intransponíveis. Desde que não haja obstáculos intransponíveis. Mas o que quer dizer desde que não haja obstáculos intransponíveis? Que nós continuamos aí num círculo vicioso, sem explicar de modo convincente e satisfatório o que estamos expondo. Significa o seguinte: obstáculos insuperáveis são o quê? A meu sentir, são a ausência, obstáculos insuperáveis em caso de ausência de pressuposto processual ou de condição da ação, que, pressuposto ou condição da ação, que não seja passível de correção. Que não seja passível de correção. Estou falando em condição da ação, abro um parêntese, embora o Código de Processo Civil não mais aluda, como se sabe, às condições da ação como tais, de forma expressa e categórica, a exemplo do que fazia o Código de 73. O fato, todavia, de o legislador, isso também discutimos muito na comissão, o fato de o legislador, prevaleceu o que eu sustentei, o fato de o legislador não aludir expressamente a condições da ação não quer dizer que elas não existam. Deixou de existir a possibilidade jurídica, como você sabe. Mas a legitimidade para propor a ação, evidentemente, continua presente, como se percebe do artigo 485 do Código de Processo Civil. Continua aludindo à legitimidade e ao interesse processual como condições, como requisitos, desse o nome de requisitos de condições da ação, cuja ausência, em princípio, provoca a extinção do processo sem resolução de mérito. Muito bem. O que isso quer dizer? Quer dizer que, em caso de ausência de pressuposto processual e ausência de condição da ação que não seja passível de correção, o juiz não pode apreciar o pedido do reclamante. Não pode apreciar o mérito. Isso significa o quê? Que se ausente um pressuposto processual ou uma condição da ação e o vício não for passível de correção, caberá ao juiz, inexoravelmente, extinguir o processo sem resolução de mérito, na forma do que dispõe
o atual artigo 485, que corresponde ao 267 do Código de 73. Muito bem. Então, imagine-se que se constate, por exemplo, que já se operou a coisa julgada sobre a lide entre as mesmas partes com o mesmo objeto. Já se operou a coisa julgada. Está demonstrado que houve coisa julgada. Nós sabemos que a inexistência de coisa julgada, ou seja, a originalidade da demanda, constitui um pressuposto processual. Se já há, todavia, coisa julgada material sobre determinada lide entre as mesmas partes, com o mesmo objeto, é evidente que esse pressuposto, não existindo a originalidade, não há como determinar que seja sanado esse vício e, portanto, não há que se providenciar senão a extinção do processo sem resolução de mérito. Diga-se o mesmo no caso de falta de uma das condições da ação, como a legitimidade ativa ad causa. Se carece o autor, o sindicato, o reclamante, de legitimidade ativa ad causa, é inexorável a extinção do processo sem resolução de mérito. É um vício insanável por sua própria natureza. Agora, se pelo contrário, estiver ausente um pressuposto, uma condição que seja sanável, seja passível de correção, usando essa terminologia de que venho lançando mão, penso que caberá ao juiz, induvidosamente, daqui por diante, conceder um prazo à parte para que seja sanado o vício. E somente se não for sanado o vício é que pode haver extinção do processo sem resolução de mérito. Ao contrário, se houver correção do vício, chega-se aonde o legislador quer, que é ao desejável julgamento do mérito, à desejável decisão de mérito, a decisão de composição da lide. Exemplo, litispendência. A inexistência de litispendência também é um pressuposto processual negativo. Seja há um processo com o mesmo objeto entre as mesmas partes tramitando noutra vara, é evidente que não podem subsistir dois processos iguais, com o mesmo objeto, entre as mesmas partes. Mas se, diante da constatação de que, a alegação de que há litispendência, diante da alegação de que há litispendência, o juiz ouve o reclamante, diz, olha, o senhor tem uma... O sindicato está movendo uma ação, mas o senhor também está movendo outra ação, a mesma ação. Manifesto sobre a litispendência para que eventual desistência de uma das ações. Digamos que o reclamante opte por desistir de uma das ações, ou o sindicato opte por desistir da ação em relação ao reclamante como substituído num outro processo, hipoteticamente. Ou seja, digamos que desapareça a litispendência. É possível isso? Lógico que é possível. É desejável, inclusive. Mas esse escopo se atingirá se o juiz tomar a iniciativa de conceder um prazo para que se providencie a superação da litispendência em relação à parte a quem tocará esta providência. Muito bem. Superado o problema da litispendência, poder-se-á, então, tranquilamente proferir uma decisão de mérito. Estou falando até aqui de pressuposto processual e condição da ação. E agora vamos imaginar que não se trata de pressuposto processual e nem de condição da ação. Pode dar-se. Digamos... que não se trata de nenhuma dessas situações. Vou dar um exemplo bem objetivo de caso que, não obstante não seja pressuposto processual nem condição da ação, pode conduzir à extinção do processo sem resolução de mérito e pode conduzir à solução do mérito também. Petição inicial que padeça de alguma irregularidade formal.
Não estou me referindo à petição inicial inepta. Quanto à petição inicial inepta, que eu recomendo que os senhores digam inapta, por uma questão de psicologia, de finesse, de elegância, de diplomacia no exercício da judicatura. Aqui eu faço um parêntese apenas para lhe dizer o seguinte: depois de 36 anos de magistratura, hoje eu reconheço que, dentre os principais, dentre todos os atributos basilares para o exercício da magistratura, além dos óbvios, seguramente a habilidade é o principal deles. Habilidade, tato, jeito, delicadeza na forma, no que se diz, quando se diz, que as palavras ferem, as palavras, todos os meus arrependimentos no exercício da vida profissional derivam de palavras utilizadas, sobretudo quando eu era mais jovem, mais impulsivo, mais arrojado, talvez, e muitas vezes, no embate com o advogado em sala de sessões, lançava a mão de uma palavra imprópria, inadequada, de que eu depois me arrependia e hoje me arrependo amargamente. Quando, na verdade, se nós lançarmos mão de uma simples palavra delicada, nós podemos chegar ao mesmo resultado. Esta inapta, que não é criação minha, um grande processualista já recomendava isso, é uma forma elegante de não melindrar o advogado, não feri-lo na sua autoestima profissional, porque isto fere mortalmente o advogado. O senhor preparou uma peça inepta que não vale nada, vai ao lixo, vai extinguir o processo sem julgamento, vai indeferir a petição. Isso é gravíssimo. Isso é a suprema desonra, eu diria, para o advogado. Então, evitem isso, na medida do possível, tentem lançar mão de eufemismos como maneira de uma decisão drástica dessa natureza ser menos penosa, menos grave para com o advogado. Mas fecha o parênteses. Então, não confundir petição inicial inapta ou inepta com petição inicial que padeça de um defeito. Porque a petição inicial inepta, cá entre nós, a inepta é aquela que padece de um defeito formal e insanável, substancial. Por isso que o Código diz: o juiz indeferirá a petição, indeferirá, é linguagem imperativa, indeferirá a petição inicial inepta. Agora, ao lado desta, há a petição inicial, que padece de alguns defeitos formais, de que tratava o artigo 284, lembra-se, do Código de Processo Civil anterior? Defeitos menos graves. A lei prevê os requisitos formais da petição inicial, no Código de Processo Civil, alguns são aplicáveis supletivamente ao processo de trabalho, outros não. Mas vamos imaginar os aplicáveis. Digamos, o endereço do próprio reclamante, o endereço do próprio advogado, o CPF do reclamante. Petição inicial não tem. Supõe-se que não seja omissa quanto a isto. Cabe ao juiz conceder um prazo. Cabe ao juiz, na forma da lei, artigo 319, inciso 2, combinado com o artigo 321, parágrafo 1, conceder um prazo para que seja sanado esse vício. Se não for sanado o vício, em princípio, a solução prevista na lei é a extinção do processo sem resolução do mérito. Agora, como visto, o artigo 488 do Código de Processo Civil expressamente cogita de aproveitamento sempre que possível, de aproveitamento do processo, de modo a que se evite a solução de extinguir o processo sem resolução de mérito. Diz a lei:
Desde que possível, o juiz resolverá o mérito, sempre que a decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual pronunciamento nos termos do 485. Ou seja, como eu disse anteriormente, entre extinguir sem resolução de mérito e extinguir com resolução de mérito, não há, o Código, obviamente, prefere a última solução, sempre. E, às vezes, num caso como este, é possível que se chegue a esse resultado. Imagine-se que, nesse exemplo que eu lhes dei, concedido o prazo para o reclamante retificar a petição inicial, ele não o faça. Não o faça. Em princípio, caso de extinção sem resolução de mérito. Mas imagine-se que o pedido seja manifestamente improcedente. O reclamante postula, o sindicato, pelo reclamante, postula adicional de insalubridade sobre a remuneração. Não sobre o salário mínimo, sobre a remuneração. Manifestamente improcedente, segundo a jurisprudência consolidada. Em vez de extinguir o processo sem resolução de mérito, julga desde logo. O que o legislador quer, num caso como esse, é que o juiz prefira a solução do mérito dando pela improcedência do pedido e não a solução de extinguir o processo sem julgamento de mérito. Podia ser o contrário, decisão de mérito, contrária à empresa reclamada, mas sempre nesta linha de raciocínio é o que se extrai do Código de Processo Civil. Uma outra norma patente, ou melhor, de patente estímulo à solução, à decisão de mérito e de claro combate à jurisprudência defensiva, está no artigo 485, parágrafo 7º. 485, parágrafo 7º do Código de Processo Civil, no que se prevê em solução absolutamente racional e inteligente, diferentemente do código anterior, um juízo de retratação, a possibilidade de um juízo de retratação pelo juiz em caso de sentença terminativa impugnada mediante recurso. Parágrafo 7º do artigo 485. Interposta a apelação em qualquer dos casos de que tratam os incisos deste artigo, os casos de extinção sem resolução de mérito, o juiz terá 5 dias para retratar-se. Você se lembra que, sob a disciplina do Código anterior, uma vez declarado extinto o processo sem resolução de mérito, o Código diz assim, proferida a sentença, o juiz cumpre e acaba o ofício jurisdicional, não podendo alterar a sentença, a não ser por embargo de declaração. Então, era uma camisa de força pela qual o juiz, se porventura se desse conta de que a parte que interpõe recurso ordinário contra a sentença terminativa que ele proferiu, digamos, declarou que havia coisa julgada, mas a parte do recurso ordinário prova, não, mas não há coisa julgada. Por A mais B não há coisa julgada, então não era motivo para extinguir. Não há lispendência, portanto, não era motivo para extinguir. Se ele se convencesse que errou ao extinguir o processo, ele, próprio juiz, não podia reconsiderar a decisão, tinha que aguardar o provimento do recurso pelo tribunal. E hoje não, o legislador, sabiamente, prudentemente, diz, não, o juiz pode e deve, eu diria, retratar-se diante do recurso, de modo a que prevaleça uma solução que evite o envio do processo ao tribunal. Este preceito é considerado aplicável no processo de trabalho pelo artigo 3º da Resolução 39. Quer dizer, o juiz pode reexaminar a sua decisão de não examinar o mérito. Em suma, é isto. Eu diria, pode e deve reexaminar a sua decisão, reconsiderar a sua decisão de não examinar o mérito e, ao contrário, fazê-lo a seguir. É um estímulo que a lei dá ao juiz. Outras normas, na mesma linha do que eu acabo de expor, são as seguintes. Artigo 338, do Código de Processo Civil e artigos
76 e parágrafos do Código de Processo Civil. São todos preceitos destinados a estimular a decisão de mérito. O que diz o artigo 338? Constatada a 338, alegando o réu na contestação, 338, alegando o réu na contestação ser parte ilegítima ou não ser o responsável pelo prejuízo invocado, o juiz facultará ao autor em 15 dias a alteração da petição inicial para substituição do réu, substituição do reclamado. Aqui é um outro exemplo da superioridade nesse aspecto também do novo Código em face do Código anterior. O que dizia o Código anterior no artigo 264? Em nome da estabilidade da relação processual, diz que, citado o réu, as partes deveriam manter-se as mesmas, salvo concordância da parte contrária, etc. Ora, se há uma alegação de ilegitimidade passiva ad causa, por que não dar ao autor, ao reclamante, a oportunidade de virtualmente redirecionar a demanda e dirigi-la a uma parte legitimada para responder à pretensão jurídica de direito material deduzida na petição inicial? Por que não? Por que engessar o processo, como se fazia no Código anterior? Não há razão para isto. Em nome da economia e da celeridade processuais, não havia razão mesmo para isso. Então, o que a lei permite? Permite que, nesse caso, o juiz ouça o reclamante, para que ele, no prazo de 15 dias, substitua o reclamado e, assim, não haja extinção do processo sem resolução de mérito, que poderia ser a consequência inexorável se mantido um reclamado virtualmente parte ilegítima para figurar no polo passivo. Norma, repito, inteligente e muito importante do novo Código, no afã de propiciar o julgamento do mérito, como se percebe. Também, sobremodo relevante, sobremodo importante, é a norma do parágrafo do artigo 76 e de seus parágrafos da consolidação do Código de Processo Civil. Diz a lei: verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária, diz o Código, o processo será extinto se a providência couber ao autor. 2. O réu será considerado revel se a providência lhe couber. 3. O terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontra. Aí, parágrafo 2º. Descumprida a determinação em fase recursal perante o Tribunal de Justiça, etc., o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente e determinar o desentranhamento das contrarrazões se a providência couber ao recorrido. Aqui tem, antes de a gente examinar essa norma, há uma locução de que se louva o legislador que merece um realce. Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária. Instância originária. Este código, ao aludir à instância originária, não foi preciso e não disse tão bem o que deveria ter dito. Aliás, se há uma crítica que me parece fundada ao atual Código de Processo Civil, em que ele é infinitamente inferior ao Código de 73, é quanto à redação, quanto à falta de zelo
de esmero, eu diria, na linguagem de que ele se louva. Não falo nem do ponto de vista gramatical, em que também há erros gramaticais sérios na redação atual. Erros gramaticais sérios. Mas falo do ponto de... Aliás, quem quiser aprender português mesmo e escrever com absoluta correção, tem que ler o Código Civil de 1916, eu diria. Elaborado, como se recorda, por Clóvis Bevilacqua e corrigido por Rui Barbosa. Ali sim. Mas, mesmo em confronto com o Código de 73, a gente vê em várias passagens que este código negligenciou por completo na linguagem técnica, técnico-jurídica, tão importante, tão relevante para o exercício profissional, porque, afinal, nós somos profissionais de uma ciência. Essa ciência tem um vocabulário próprio, um vocabulário técnico, e nós seremos tanto mais importantes quanto formos fiéis e zelosos para com a observância desse vocabulário técnico. As palavras têm um sentido, elas têm que ser utilizadas na acepção própria, na acepção técnica. Aqui, por exemplo, usa-se o vocábulo instância, instância originária. O vocábulo instância era usado no Código 39. O Código de Processo Civil de 1939 falava em absolvição de instância para designar os casos de extinção do processo sem resolução de mérito. O vocábulo instância é ambíguo, ele designa tanto o grau de jurisdição, quanto designa a relação processual, designa o processo. Não poderia ser utilizado nesta acepção. Mas, como este exemplo, há vários outros no Código. Lá há um dispositivo do Código que continua falando que o arrematante apresenta lance. Lance. É um erro crasso também. Não há lance no sentido técnico de oferta para a arrematação de um bem. O vocábulo adequado, técnico, jurídico, é lanço. Lance é acontecimento, é fato. Lanço é o valor ofertado para a aquisição de um bem levado à asta pública. E em inúmeros outros preceitos a gente vê essa despreocupação. A ação será julgada. Ninguém julga a ação. Já viram alguém julgar a ação? Não se julga a ação. A gente julga uma lide deduzida mediante uma ação que instaura um processo. Quer dizer, tudo tem um conceito técnico. Mas, enfim, abstraindo esses aspectos técnicos, não é? O legislador fala em descumprida determinação, caso o processo esteja, eu diria, no juízo, em primeiro grau de jurisdição, o processo será extinto sem julgamento de mérito. Vamos supor aqui, para dar agora aplicação a esta norma do Código de Processo Civil, vamos supor que você constate de ofício, que há uma irregularidade ou um defeito formal de representação do reclamante no processo. Digamos que ele seja menor e que a procuração haja sido outorgada sem que ele haja sido assistido pelo seu representante legal. Ou então, digamos que se trate de uma irregularidade de representação da pessoa jurídica. Você sabe que nós temos uma súmula 456, também em vias de ser revisada parcialmente, que diz o seguinte, que é inválido o instrumento de mandato firmado, instrumento de mandato, não instrumento de procuração, que também é uma redundância. Instrumento de mandato é inválido a súmula firmado em nome de pessoa jurídica que não contenha, pelo menos, o nome do outorgante e do signatário da procuração, pois esses dados constituem elementos que os individualizem. Digamos que se constate que a procuração foi outorgada, pela empresa ao advogado fulano de tal, que essa procuração não tenha a identificação, não tenha
a identificação expressa do nome do outorgante, de modo tal que a gente não sabe quem está agindo em nome da empresa, quem está constituindo o advogado em nome da empresa. Essa identificação, segundo a súmula, é absolutamente essencial. Absolutamente essencial. Há, portanto, uma irregularidade de representação se constatar esse fenômeno. Há uma irregularidade de representação. Muito bem. O que isso quer dizer? O que isso quer dizer? Quer dizer que o juiz deve conceder um prazo para regularização desse defeito formal, e, evidentemente, se sanado o vício, a seguir julgar o mérito, e não extinguir o processo sem julgamento de mérito por irregularidade de representação. Esta norma é aplicável ao processo do trabalho em face do que reza a exceção de que cogita o artigo 4º, parágrafo 2º da Instrução Normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho. O Tribunal Superior do Trabalho, quando examinou o princípio do contraditório e, portanto, a chamada decisão surpresa, fixou a tese segundo a qual, artigo 4º, parágrafo 2º, segundo a qual considera-se, entende-se por decisão surpresa, aqui no julgamento final do mérito da causa em qualquer grau de jurisdição, implicar fundamento jurídico ou embasar-se em fato não submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. Então, ao tratar da decisão surpresa, o que se quis dizer, olha, o juiz agora, em nome do novo conceito de contraditório, não poderá mais louvar-se num fato ou num fundamento jurídico que não foi previamente debatido pelas partes, ao julgar o mérito. Então, se ninguém discutiu a aplicação de determinada norma, por exemplo, a norma do Código Civil, que trata da responsabilidade civil objetiva, ninguém discutiu isso, e o juiz quer aplicar, evidentemente, para a solução de mérito, por óbvio, se ele quiser aplicar isso, agora ele tem de ouvir as partes. Não pode surpreender as partes adotando esse fundamento. O princípio iura novit curia continua sendo aplicável ao processo de trabalho, ao processo civil? Continua, desde que ouvidas as partes previamente. Porque, do contrário, a decisão surpresa e gera nulidade. Muito bem, adotou-se essa solução em relação à decisão de mérito. Agora, ao mesmo tempo, a nossa prezada Instrução Normativa 39, no parágrafo 2º, para não engessar o exercício da jurisdição, e por inúmeras razões que não importam aqui, assentou o seguinte: não se considera decisão surpresa que, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o direito processual ao trabalho, as partes tinham a obrigação de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário. O que a Instrução Normativa quis dizer foi o seguinte: olha, em princípio, para o juiz pronunciar a ausência de um pressuposto processual ou para pronunciar a ausência de uma condição da ação, em princípio, não tem que ouvir as partes, em princípio. Salvo se houver disposição expressa em contrário. E aqui, a meu sentir, é esse do parágrafo do artigo 76 e seus parágrafos, é exatamente uma das exceções, uma exceção de que cogita a instrução normativa, ou seja, um caso em que, excepcionalmente, o juiz, para pronunciar esta ausência de pressuposto processual, necessariamente deverá ouvir as partes anteriormente, até como providência no afã de encontrar a solução relativa ao mérito. De modo que, uma vez sanado o vício, caberá ao juiz
julgar o mérito que, enfim, é o que se busca. E se não for sanado o vício, naturalmente caberá a extinção do processo sem resolução de mérito. Eu lhes disse que essa súmula 456, que trata da representação da pessoa jurídica, da irregularidade de representação, eu lhes disse que esta súmula está na iminência de ser alterada e já foi aprovada a nova redação para esse fim, aguardando apenas a decisão do Tribunal Pleno. Mantém-se a tese que a súmula atual adota, mas, a prevalecer a proposta que elaboramos, acrescenta-se um inciso 2 para dizer o seguinte: o inciso 1 diz assim, é inválido o instrumento de mandato em que não haja identificação, etc., como está hoje. Mantém, inciso 1. Inciso 2, verificada a irregularidade de representação da parte na instância ordinária, aqui vai ser, até agora empacou, vejam como as questões terminológicas têm um relevo enorme. Se eu lhes disser que esta revisão de súmula até hoje não foi aprovada, porque se empacou nesta redação, há os que acham que deva ser a redação errada, original, no sentido de instância originária, há outros que tem que ser instância ordinária, há outros que acham que deve ser primeiro grau de jurisdição. Se o legislador fosse claro, não precisaríamos manter essa discussão, desenvolver essa discussão. Mas, enfim, item 2, verificada a irregularidade de representação da parte na instância ordinária ou originária ou em juízo de primeiro grau, o juiz designará o prazo de 5 dias para que seja sanado o vício, vale dizer, a irregularidade de representação. Descumprida a determinação, seguirá o processo sem resolução de mérito se a providência couber ao reclamante ou considerar revel o reclamado se a providência lhe couber. Artigo 76, parágrafo 1º do CPC 2015. 3. Caso a irregularidade de representação da parte seja constatada em fase recursal, o relator designará prazo de 5 dias para que seja sanado o vício e, descumprida a determinação, o relator não conhecerá do recurso se a providência couber ao recorrente. Repete o que está na lei, enfim, é a forma de se adaptar a súmula ao que reza a lei a propósito. Meus caros, eu poderia iniciar o exame de aspectos do direito intertemporal e o novo Código de Processo Civil, mas dispomos de pouquíssimos minutos e isso não vai ser suficiente sequer para que eu esboce as preliminares. De modo que eu agradeço, eu tenho um compromisso agora, daqui a poucos instantes, eu estou à disposição dos senhores para sanar qualquer dúvida e deixarei para uma outra. Na próxima aula falaremos sobre incidente de desconsideração da personalidade jurídica e sua aplicação no processo do trabalho. E, quanto à questão do direito intertemporal, na medida do possível, tratarei na próxima aula. Estou à disposição. Alguma dúvida? Eu tenho. Quem? Aqui. Silêncio aqui. Ah, pois não. Tudo bem? Tudo bem. Meu nome é Tatiane, eu sou da 2ª Região. E sobre o assunto de combate à jurisprudência defensiva dos tribunais, eu percebo que, assim, trabalhando em secretaria, qualquer coisas que acontecem com a petição de recurso, pequenos detalhes, recolhimento de custas, alguma importância ínfima, depósito recursal, falta de assinatura, a não concessão de prazo acaba sendo uma vantagem para a celeridade, eu acho que, processual, mesmo se tratando de um vício sanável, porque, às vezes, demora-se muito para acontecer um despacho. Nas varas, principalmente de São Paulo, às vezes demora 1 mês. Então, às vezes, pode acontecer de a empresa usar esse prazo a mais como uma forma de protelar ainda mais o processo. O que o senhor acha dessa... Não, a sua preocupação é louvável, apenas que nós estamos em face de cumprir ou não cumprir a lei. O legislador fez uma opção clara, inequívoca e franca no sentido de dizer, olha, nós temos de redirecionar a nossa
política para privilegiar, priorizar a solução de mérito, ainda que isto, na segunda região da Justiça do Trabalho, que é a região mais movimentada, evidentemente, do país, na Justiça do Trabalho, isso provoque alguma delonga, alguma demora no cumprimento do despacho do juiz ou mesmo na emissão do despacho. Mas não podemos nos furtar ao cumprimento da lei. É uma providência. Porque o juiz, aqui e acolá, se vê abraço frequentemente com esse dilema. Mas eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que deveria ser diferente. Realmente, às vezes, nós estamos convictos de que há sólidas razões para se optar de forma diferente. Mas um dos primeiros juramentos que prestamos é o de cumprir a lei. Então, o Tribunal Superior do Trabalho considerou essas normas aplicáveis. Eu entendo, com todo o respeito, que, não obstante haja aqui ou acolá uma possível demora no cumprimento ou na emissão do despacho, isso não constitui motivo para se afastar a observância dessas normas de combate à jurisprudência defensiva. Nós nos afirmamos que a justiça, como um todo, se afirma verdadeiramente quando ela dá uma resposta ao jurisdicionado diante do conflito de interesse que lhe é submetido. E quando nós nos esquivamos de fazê-lo, ainda que por razões ponderáveis, de sobrecarga de trabalho, nós frustramos o jurisdicionado, frustramos a sociedade e não cumprimos o nosso papel. De modo que eu acho que é preciso que se faça necessária agora sim, em face da nova lei, nesse aspecto e em muitos outros, uma mudança de cultura. Uma mudança de cultura que prime pela observância agora da lei e pela obtenção de uma solução de mérito. Obrigada. Pois não? Ministro, boa tarde. Boa tarde. Eu não sei se eu compreendi bem. O senhor havia falado que, em relação ao artigo 352, sobre irregularidades ou vícios sanáveis, não seria o caso de aplicar o dispositivo na hipótese de a petição inicial estar inapta. Então, porque, nesse caso, seria a hipótese de indeferimento da petição inicial. É isso mesmo? Não. Veja bem, o que a doutrina faz, de há muito, é uma distinção entre defeito substancial e defeito não substancial da petição inicial. Quanto ao defeito, quanto à petição inicial que padeça de algum defeito grave, substancial, que possa ser qualificado tecnicamente como inépcia, quanto a estes casos, tanto o Código anterior quanto o atual dispõem de forma expressa. É caso de indeferimento da petição inicial, ponto. É um vício insanável. Se a petição inicial, da narrativa dos fatos, não se extrai uma conclusão lógica, não há que conceder prazo ao reclamante para aprimorar, melhorar a petição inicial, porque ela tem um vício insanável. É o caso de inépcia. A questão é só de fazê-lo de uma forma delicada, de uma forma a não melindrar o profissional. Mas o indeferimento da petição, nesse caso, é inexorável. Já no caso de defeito não substancial de que eu tratei, não substancial, irregularidades na petição inicial que não a contaminem de inépcia, os exemplos que eu dei de ausência de menção do endereço do reclamante, ausência de indicação do endereço do advogado, falta de indicação do CPF, etc. Nesses casos, no que for aplicável ao processo de trabalho, penso que se deve conceder um prazo, assim como sucedia anteriormente. É o famoso caso de aditamento à petição inicial, aditamento no sentido de concessão de prazo para retificação da petição inicial, emenda da petição inicial, porque o defeito, por sua natureza, comporta essa retificação. O que eu disse é que, neste caso, se o reclamante não emendar, em princípio, é extinguir o processo também sem resolução de mérito, porque o artigo 319, 321, parágrafo 21, único. qualquer coisa, expressamente diz que é o caso de resolução sem julgamento de mérito, distinção sem resolução de mérito. Agora, há outros dispositivos, olha,
tanto quanto possível, deve preferir a solução de mérito. Então, pode suceder de você se defrontar com uma situação como essa, em que, em princípio, seria de extinguir sem resolução, mas o pedido é ostensivamente, manifestamente improcedente. E, neste caso, atendendo ao mandamento legal, você deve preferir, a meu sentir, a solução de mérito, ou seja, a improcedência do pedido. Tá bem? Tá bem, obrigada. Muito obrigado a todos. Terça-feira, então, a próxima, né? Tem mais alguém? Pois não. Ministro, boa tarde, parabéns pela palestra, pela aula. Eu fiquei com uma dúvida também, não sei se eu entendi mal, em relação a... O senhor tem uma dúvida? Tem várias. Tenho muitas. A aula foi boa, sim. Nós temos uma constância nas ações trabalhistas, principalmente quando há pedido de responsabilidade subsidiária ou solidária, a alegação de legitimidade passiva por parte do réu. E aí, Vossa Excelência falou sobre o artigo 338, com relação à concessão de prazo. Aí eu não entendi bem se aplica ou não na Justiça do Trabalho, porque parece-me que traria um grande problema para nós quando houvesse ações com o pedido de responsabilidade subsidiária. Eu não sei se ficou bem claro para mim. Ilegitimidade passiva. Isso. Bem, ilegitimidade passiva, como eu busquei fazer ver, o Código, no artigo 352, nesse dispositivo aqui, o senhor fez... 338. 338, ele é expresso. O juiz tem que considerar o prazo de 15 dias ao autor para emendar a petição inicial e redirecionar a demanda, se o autor entender por bem, obviamente, se ele se convencer de que o fez equivocadamente, não é? Para promover a demanda em face de outro sujeito passivo que lhe parecer mais adequado. Ou então, não retifica e o juiz vai examinar na oportunidade própria se há legitimidade passiva ou não há legitimidade passiva. Se há legitimidade passiva ou se não há legitimidade passiva. O que eu quis dizer é que a lei, contrariamente à lei atual, contrariamente ao que dispunha a lei antiga, ela, em vez de deixar que sobrevenha uma virtual decisão de extinção do processo sem resolução de mérito, ela já oferece uma solução de pronto, desde logo, para que se corrija o problema, se corrija o defeito e, eventualmente, se atinja a solução de mérito e não se abstenha o juiz ou o tribunal de julgar o mérito. É esse o sentido que está na lei. Muito obrigado a todos. Terça-feira, então, às 13h30, né?